Olá, eu sou o Padre Leonardo Dalosto, vigário paroquial na paróquia Santa Rita de Cássia, no bairro Santa Fé, bem na periferia aqui de Caxias do Sul, e é uma alegria, um privilégio poder contribuir um pouquinho na formação das agentes da Pastoral da Dignidade da Mulher, essa pastoral tão difícil, desafiadora, como também importante e fundamental para a saúde da Igreja, desta Igreja que, como Francisco quer, como o Santo Padre quer, é uma igreja que deve estar em saída. E eu pensei em nós fazermos dois pequenos momentos, dois blocos nessa formação, um trabalhando diretamente a partir do Evangelho, da lógica de Jesus, e outro a partir do documento Evangelii Gaudium, do Papa Francisco, tentando atualizar, por assim dizer, a voz de Jesus para a igreja no nosso século. E partindo desde já da nossa formação, eu gostaria que nós juntos abríssemos o texto do Evangelho de São Mateus. São Mateus, quase no final do Evangelho, lá no capítulo 21, dos versículos 28 a 32, ele apresenta para nós uma parábola. Essa parábola está em um contexto. Jesus está chegando em Jerusalém, entrando em Jerusalém, e ali ele tem os seus embates últimos, podemos assim dizer, com as autoridades religiosas de Jerusalém. Em geral, Jesus só bate boca, só discute com os religiosos. Os religiosos o questionam e ele conta 3 parábolas. Este trecho que nós iremos ler é uma pequena parábola, mas que traz para nós e para o serviço de vocês uma lógica fundamental. O texto diz o seguinte: Ora, que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Aproximando-se do primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. E respondendo, ele disse: Não quero. Mas depois, arrependido, foi. Aproximando-se do segundo, o pai disse do mesmo modo. Ele, respondendo, disse: Sim, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Eles disseram: o primeiro. Jesus então lhes disse: Em verdade, eu vos digo, os cobradores de impostos e as prostitutas irão à vossa frente para o reino de Deus. Com efeito, João veio até vós no caminho da justiça, e não crestes nele. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Quanto a vós, nem mesmo vendo isso, vos arrependestes a fim de crer nele. Essa pequena parábola trata do que especificamente? Jesus está falando, repito, com as autoridades religiosas. Ele propõe esta parábola às autoridades religiosas. Temos 2 filhos. O pai pede ao primeiro: Filho, vai para a vinha ajudar. E ele diz: Não vou. E depois vai, arrependido. Pede ao segundo e diz: Sim, Senhor, mas esse não vai. Jesus está fazendo aqui uma comparação entre aqueles que, em um primeiro momento, não se predispõem a cumprir, por assim dizer, a vontade de Deus, mas em seguida, arrependidos, cumprem essa vontade. São aqueles que estão fora da religião oficial, aqueles que a religião oficial consideram os pecadores públicos. O segundo filho são os religiosos oficiais. Repito, Jesus está falando com as autoridades religiosas, os sumos sacerdotes, os mestres da lei, que dizem sim, Senhor. Cuidado sempre quando alguém é muito rápido para dizer sim, Senhor. Quando tem muita puxação de saco, tem muita falsidade junto. E são exatamente esses que não vão. Ora, e aí Jesus vai dizer, lembre que quando João Batista anunciou, quem acreditou nele foram os cobradores de impostos e as prostitutas. E aqui vem aquilo que interessa para nós. Porque essas 2 categorias, cobradores de impostos, que muitas vezes nós iremos ler nos evangelhos com o termo publicanos,
e prostitutas. Porque são duas categorias que, na compreensão da época, na compreensão daquele momento, afastavam a chegada do reino de Deus. Os judeus aguardavam que viesse o reino de Deus. Ora, este reino de Deus era afastado por algumas categorias de gente impura, de gente que não se convertia, que não mudava de vida. Entre essas categorias se encontravam duas muito importantes. Estão os pastores também, por isso que os pastores aparecem lá em Belém, mas aqui Jesus cita duas: os cobradores de impostos ou publicanos, que trabalhavam para o Império Romano, cobravam impostos em favor do Império do povo de Jesus. Recordemos que a Palestina, à época, era dominada economicamente, politicamente, militarmente por Roma. Portanto, o povo se sentia dominado e humilhado por essa cobrança de impostos, mas obedecia. Só que os cobradores de impostos não apenas cobravam os impostos, como também pegavam um pouco para si, roubavam. Então era uma categoria extremamente mal vista à época. Eles, segundo os religiosos da época, eram um freio à chegada do reino de Deus. Mas há uma segunda categoria que Jesus cita: as prostitutas. As prostitutas também são uma categoria considerada impura. E os impuros são aqueles que não podem sequer aproximar-se de Deus. Ora, vejam como a lógica à época de Jesus é complicada. A pessoa, para se purificar, tem que chegar perto de Deus. Mas se ela é impura, não pode chegar. Prostitutas e publicanos não podem nunca chegar perto de Deus na compreensão religiosa da época. Portanto, estavam destinados a serem condenados. E aí Jesus usa essa frase que é importantíssima. Em verdade, vos digo, ou seja, contra a autoridade, vos falo. Os cobradores de impostos, os publicanos e as prostitutas irão à vossa frente para o reino de Deus. Reino de Deus aqui é importante que nós entendamos. Quando Jesus fala de reino de Deus, não está querendo falar da vida após a morte, mas é da lógica de Deus que dentro da história começa a transformar as relações entre nós. As lógicas históricas são reguladas por uma lógica de poder, de domínio, de compra e venda, de quem manda e quem obedece. A lógica de Deus é uma lógica de serviço, de doação. Deus governa, Deus reina comunicando o amor. O reino de Deus é onde a comunicação do amor acontece. Então Jesus diz: olha, vejam bem, essas pessoas, publicanos, cobradores de impostos e prostitutas, tomam o lugar de vocês, essa seria a tradução melhor do texto em português, tomam o lugar de vocês no reino de Deus. Porque vocês, por conta da religião, excluem, enquanto que eles estão abertos à mudança. Deus pode tudo em relação aos pecadores, mas não pode nada em relação àqueles que vivem por conveniência. As autoridades religiosas da época viviam pela conveniência, aquilo que lhes era conveniente. Deus não pode nada quando nós visamos conveniência, mas pode tudo contra os nossos pecados. E por isso, eu aqui deixaria 3 ideias que talvez nos ajudem no nosso trabalho pastoral e que decorrem deste texto. Primeiro, a religião em Jesus é transformada. A compreensão antiga de religião era de que nós íamos a Deus. A religião, como dizia a palavra, religava o ser humano a Deus. Em Jesus, a religião é ir com este Deus que desceu na história em busca dos irmãos. Ser religioso é caminhar com este Deus que caminha na história em direção aos irmãos. A segunda ideia que este texto nos deixa muito clara é de que nós imaginamos que tocamos em Deus, mas na verdade é Deus que toca em nós. Ir às prostitutas, ir aos cobradores de impostos,
Não significa tocar naqueles que são impuros, mas eles que irão à nossa frente no reino de Deus são o modo que Deus escolheu de tocar em nós. As prostitutas que vocês servem na pastoral da Dignidade da Mulher são, na vida de vocês, sacramentais da graça de Deus. Elas são um modo que Deus escolheu de tocar na história de vocês. E, portanto, antes de vocês tocarem nas histórias delas, Deus, através delas, toca nas histórias de vocês. E a terceira ideia, que é fundamental que nós tenhamos também em mente, é como é que nós devemos ir às pessoas. Nós devemos ir às pessoas do mesmo modo como Jesus foi. Qual é o toque de Jesus na vida dos seres humanos, à sua época? Como é que Jesus tocava na história das pessoas, segundo os relatos dos evangelhos? É importante que nós olhemos sempre o modo como Jesus tocava nas pessoas. Jesus, repito, só discutia com os religiosos. Nós nunca vemos Jesus discutindo com uma prostituta. Nós nunca vemos Jesus discutindo com leprosos ou pessoas consideradas impuras ou pecadores públicos. Jesus tocava nas pessoas sempre com misericórdia. O toque de Deus é sempre um toque de misericórdia. Nunca um toque de um juiz. Nunca um toque de justiça, no sentido como nós compreendemos a justiça humana. O toque de Deus é um toque de misericórdia. Nós só temos, como cristãos, a autoridade para tocar nas pessoas, nos espelhando no modo como Jesus tocava. Que essas três ideias também nos ajudem a fazer a ponte para este segundo momento, quando nós iremos refletir um pouco os documentos, o magistério, o ensinamento do Papa Francisco.